Que delícia! Estamos aqui no Pode Sentir com o Daniel, da B2HR, e com a Edna, que vem conduzindo o Pode Sentir com muito brilhantismo. Que delícia estar aqui junto com vocês. Daniel, se apresenta para a nossa audiência, conta um pouquinho da sua empresa, que eu e Edna estamos borbulhando de perguntas para você. Boa, obrigado, Amanda, Edna, pelo espaço. Falar um pouquinho para vocês da B2HR, nós somos uma consultoria de gestão de pessoas, fazemos a construção estratégica de soluções em RH de ponta a ponta. A gente fala de plano de cargos e salários, programas de remuneração variável, indicadores, gestão de desempenho, clima, cultura organizacional, programas de liderança, porque a gente tem que conseguir fazer com que os líderes se desenvolvam, inclusive é o tema, né, da camisa aqui da B2HR, pessoas, o RH não cuida de pessoas. RH cuida dos líderes, os líderes cuidam das pessoas e as pessoas geram os resultados para a organização. Então, dentro do nosso portfólio tem uma linha só para programa de desenvolvimento de liderança. Então, a B2HR está desde 2011 no mercado, nível nacional, somos de Brasília e agora estamos nessa expansão. Brilhante. Edna, borbulhas aqui. Posso começar? Pode começar. Estamos aqui ansiosos para ouvir essas Daniel, estratégias. Socorro! Preparado. Porque você falou que tem o segredo do sucesso para o RH de resultados. Como nos tornarmos um RH de resultados? Vamos lá, para a gente poder ter, já até falei a frase, né? RH cuida dos líderes e eles vão gerar os resultados por meio das pessoas. Então, uma parte da tua resposta já vem no desenvolvimento da liderança. Um primeiro ponto que nós temos que começar a olhar é o líder, ele tem que sair cada vez mais da camada técnica. Isso a gente já fala há alguns bons anos, mas tem líder que ainda é muito técnico, né? E aqui no Goianá, a gente viu alguns indicadores, o quê? Líder focado na parte técnica e não sendo gestor de pessoas e não sendo gestor de resultado, que são as duas vertentes que nós colocamos como sendo essenciais. Você tem que cuidar das pessoas, líder, e você tem que gerar resultado por meio dessas pessoas. Então você precisa desenvolver o time. E aí eu vou entrar na segunda parte da tua resposta. A partir do momento que o líder começa a fazer esse movimento de estar desenvolvendo o time dele para que o time entregue os resultados, ele tem que saber pilotar o avião. Qual é o avião do líder? Como é que eu cuido do meu time? Qual é a carreira que esse pessoal vai ter? Qual é o potencial de cada uma das pessoas do meu time? E como é que eu faço para elas entregarem o melhor para mim? Será que essa pessoa está bem? Será que ela não está? Qual é o indicador dela? O que ela consegue tecnicamente me entregar? Como é que eu vou pilotar uma avaliação de desempenho e fazer o ciclo da gestão de desempenho com essa pessoa? Então você tem que conhecer a pessoa, tem que ter o que ela vai te entregar, tem que saber medir isso e tem que saber dar o feedback e direcionar essa pessoa para chegar nos resultados. Então essa é uma palhinha de como é que a gente sai de um papel de operação e começa a pensar num papel de resultado. Claro que a primeira conversa, sempre que eu tenho com executivos de RH, é entender o negócio. Qual é a estratégia do negócio? E aí, conseguindo entender a estratégia de negócio, a gente modela os processos de RH e vai formar os líderes para que eles possam usar as ferramentas que nós criamos. Então, a resposta passa por isso daí. Perfeito. Perfeito. É tão importante quando você fala que o RH cuida dos líderes e os líderes devem cuidar das pessoas para que eles realmente atinjam os resultados. E, às vezes, tem uma visão que o RH ele tem que fazer o plano de desenvolvimento individual de todos. E o PDI já fala por si só que é um plano individual, é feito pela pessoa, os líderes capacitando e desenvolvendo. E eu passei no stand de vocês e vi que a B2 tem inúmeras ferramentas estratégicas para ajudar o RH a disseminar essa frase importante voltada a resultado. Eu gostaria que você falasse sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo em relação às avaliações de desempenho, em relação a Nine Box e como acompanhar os resultados do time. Legal, muito bom, Edna. Como é que a gente faz isso na B2? Primeiramente, eu sempre falo que o RH constrói o avião. E aí, o cara que vai pilotar o avião é o líder. Então, ele precisa saber o que é uma avaliação de desempenho,
como que ele vai usar essa avaliação de desempenho? Geralmente no Ninebox, na B2HR, a gente coloca um eixo olhando para competências comportamentais, soft skills, aquilo que está conectado ao DNA da empresa, e um outro eixo olhando para resultados, e aí a gente usa ou métricas ou descrição de cargo, algum elemento que seja mais mensurável, que você consiga olhar para o seu colaborador e falar: isso aqui você fez, isso aqui você tem um gap de desenvolvimento e que vai gerar o PDI daquela pessoa depois. E aí a gente consegue falar para ele: é assim que você pilota o avião nessa estrutura. Um dos seus motores é a avaliação de desempenho. E se você tem esse motor da avaliação de desempenho funcionando, uma parte da estratégia muito provavelmente você já vai rodar quando você for olhar para os objetivos estratégicos. Então na B2 a gente faz essa construção. Ninebox. O que você tem técnico, o que você tem comportamental e como é que você constrói esse passo a passo. E aí você vem fazendo todo esse movimento. Competência, qual é o conceito dela, qual é o desdobramento comportamental que eu espero para cada posição na empresa, e aí eu conecto com a gestão de desempenho, a parte de descrição de cargo. Então isso deixa o processo completo. E aí eu sei, será que aquele colaborador tem uma deficiência na parte mais comportamental? Será que ele tem uma deficiência na parte mais técnica? E o PDI vai apontando para isso. E o interessante, quando você olha para o Ninebox, ele deixa muito explícito, né? Ele fala: cara, você tem um cara aqui que é um furacão em entrega, mas ele não está nem aí para o seu comportamento, ele não está nem aí para o seu DNA. Acaba com a equipe. Acaba com a equipe. E aí você começa a ter na cabeça do gestor, ele fala assim: mas ele entrega muito, como é que eu vou mandar ele embora? E aí você vai, enquanto RH, treinar o gestor para que ele consiga modelar essa pessoa na parte comportamental, não só na parte técnica. Exatamente. Aí tem um grande ponto nos programas de desenvolvimento de liderança, que é você começar a converter a mente do líder em que ele não é mais técnico. Ele precisa saber gerir conflitos entre o time, ele precisa desenvolver um time de alta performance com base em confiança, ele precisa desenvolver o time dele na questão de gestão de prioridades, comunicação clara. A pessoa pode errar e trazer isso para o líder e não ser punido no espaço de segurança psicológica em que ele vai construir. Então, o líder, ele tem que se moldar a isso. E o nosso papel é mostrar isso que ele tem que se desenvolver. Aí as ferramentas estão ali para ele poder ir usando e manobrando ali nos pilotos automáticos, ali, né, nos movimentos que ele faz para o avião decolar e se manter em voo de cruzeiro depois. Perfeito. Muito bom. Uau, conversa boa essa, né, Edna? Excelente. Pena que o nosso tempo é curto, é restrito e a gente já vai tendo que caminhar para o final. Nossa, quero mais. Foi rapidinho, né, pessoal? Nossa. Tá rapidinho, né? Deixa, Daniel, suas considerações finais aqui pra gente, como RH, sobre ser esse RH de resultados, usar ferramentas como a B2HR oferece. Vamos lá. A gente tem, dentro das soluções da B2HR, plano de cargos, remuneração variável, pesquisa de clima, gestão de desempenho, mapeamento de competências. A gente modela e implementa junto dos RHs toda essa estrutura. E a gente começou, Amanda, a sentir a dificuldade de trazer profissionais que pudessem acelerar esses desenvolvimentos dentro das organizações. Então, o que a gente fez? Montamos uma academia de RH da B2HR. Então, nós temos mais de 100 aulas. Pois é, para você que está vendo aí, ó, tem o cupom Goianar para você poder literalmente ter 50% de desconto. Nem na Black Friday do lançamento a gente fez isso. Então tá aí uma dica pra galera. Mais de 100 aulas lá dentro para o pessoal entender um pouquinho mais dessa parte organizacional para poder desenvolver a parte técnica e conectar com tudo que a gente está vendo aqui no Goianar, de NR1, segurança psicológica, diversidade, inclusão, que são pautas extremamente relevantes, mas que quando a gente conecta com os processos técnicos de RH, gera um empoderamento da parte de gestão de pessoas muito grande, porque a gente consegue levar mais resultados para os donos das empresas, para os empresários. Sim. E aí, quando a gente começa a levar resultados, gera o quê? Confiança. Aí ele pega a cadeira e fala assim: senta aqui do meu lado, está acontecendo tal coisa. O que você faria? E aí, quando ele faz essa pergunta para você, você virou um RH de resultado. É assim que a B2HR constrói junto aos clientes as soluções e o empoderamento do RH. Uau, um RH estratégico que vai para as mesas de decisões. Exatamente. É isso mesmo. Muito bom, foi excelente, obrigado. Depois eu quero ir lá na B2 para conhecer um pouco mais sobre algumas ferramentas que não teve tempo de falarmos, mas eu quero
aperfeiçoar um pouco mais aí da tecnologia de vocês. Eu também vou lá para me aprofundar, para me aperfeiçoar. Daniel, obrigada. Foi Obrigado a vocês. incrível estar aqui junto Foi incrível. com você. Obrigada. Obrigado, Amanda. viu? Obrigado, Edna. Obrigado a você que vê esse podcast. Nos vemos em breve. b2hr.com. Entra lá, dá uma olhadinha nas soluções e entre em contato com a gente quando precisar. Faz academia de RH. Até mais. Obrigada.